Vamos tratar aqui da aplicação da lei de Gauss a várias distribuições de cargas. A lei de Gauss ela é útil na determinação de campos elétricos quando a distribuição de cargas é altamente simétrica. Vamos agora resolver alguns exemplos que demonstram modos de escolha da superfície gaussiana, sobre a qual essa integral aqui de superfície pode ser simplificada, e com isso o campo elétrico possa ser determinado. O que temos que ter em mente aqui é que ao escolher a superfície gaussiana, sempre devemos utilizar a simetria da distribuição de cargas, de modo que o campo elétrico possa ser removido dessa integral. Se por acaso a distribuição de cargas não for suficientemente simétrica, a lei de Gauss não será útil para a determinação do campo elétrico dessa configuração. Uma coisa que é interessante destacar aqui é que as superfícies gaussianas, elas não são reais. Uma superfície gaussiana, ela é do tipo imaginária, que podemos construir para satisfazer as condições relacionadas com o que estamos tratando aqui. Ela não tem de coincidir com uma superfície física na situação tratada. Então, vamos analisar 3 casos individualmente. O primeiro caso é uma distribuição de cargas esfericamente simétrica. Suponha que nós tenhamos uma esfera sólida, isolante, de raio A, com uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ e carga total positiva Q. Primeira coisa que vamos fazer é calcular o módulo do campo elétrico em um ponto fora da esfera. Como a carga está distribuída de modo uniforme em toda a esfera, a distribuição de cargas tem uma simetria esférica. Por isso, nós podemos aplicar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico. E para refletir essa simetria esférica, nós vamos escolher uma superfície gaussiana esférica de raio R, concêntrica com essa esfera de densidade volumétrica de carga uniforme ρ. Então, para avaliar pontos fora da esfera, uma superfície gaussiana esférica grande é traçada de modo concêntrico com essa esfera. Escrevendo a lei de Gauss, nessa superfície gaussiana tracejada em vermelho, quando a carga está no centro da esfera, o campo elétrico ele é normal à superfície e constante em módulo em todos os pontos. Então, podemos pegar aqui um elementozinho dessa superfície e o vetor campo elétrico aponta nessa direção. E o elemento de área dA também aponta nessa direção. Logo, E escala dA dá o próprio EdA. Esse aqui é o vetor campo elétrico e esse aqui é o vetor dA. Dessa forma, podemos escrever que aqui é a integral no caminho fechado de E dA cosseno de zero, que é 1, igual a carga envolvida é toda essa carga aqui, então é a carga total positiva mais Q, então fica Q sobre epsilon zero. Cosseno de zero é 1, cosseno de zero é 1, nós temos apenas integral no caminho fechado de E dA igual a Q sobre epsilon zero. Por simetria, esse E é constante em todos os pontos da superfície,
de modo que podemos remover o E da integral. Então, temos E integral no caminho fechado de dA igual a Q sobre ε0. Essa integral no caminho fechado de dA é o próprio A, e a área aqui é a área dessa superfície esférica, que é a nossa superfície gaussiana, que vale 4πr2. Desse modo, o campo elétrico vale Q sobre 4πε0r2. Isso aqui para R maior do que A, onde A é o raio da esfera sólida isolante, descrita aqui em azul. Perceba que esse campo ele é idêntico ao de uma carga pontual. Portanto, o campo elétrico estabelecido por uma esfera uniformemente carregada na região externa a ela é equivalente ao de uma carga pontual localizada no seu centro, uma carga Q. Agora, nós vamos tratar do cálculo do campo elétrico para pontos no interior da esfera. Nesse caso, vamos escolher a superfície gaussiana esférica com um raio R menor que A, concêntrica com a esfera isolante, de acordo com a figura. Vamos supor que é V' o volume da esfera menor. E, para aplicar a lei de Gauss a essa situação, vamos considerar a carga interna dentro da superfície gaussiana de volume V' como inferior à carga Qzão. Então, a carga interna vai ser dada por ρ vezes V', onde o V' é o volume dessa esfera menor, que é 4/3 de πr3, onde R é o raio da esfera menor, que no caso é a nossa gaussiana. E agora vamos aplicar a lei de Gauss para a região R menor que A. Aplicando a lei de Gauss, esse lado aqui é análogo ao que fizemos anteriormente, então dá E vezes A, onde A é a área da gaussiana, que é 4πr2, então aqui fica E vezes 4πr2. A carga envolvida é ρ vezes 4/3 de πr3, então vai ficar ρ sobre ε0, 4/3 de πr3. Podemos simplificar aqui esse 4π com esse 4π, esse r ao quadrado com r ao quadrado que tem aqui, e a expressão do campo elétrico toma a forma E igual a ρr dividido por 3ε0. Podemos reorganizar esse campo elétrico substituindo o valor de ρ, porque o ρ é a densidade volumétrica de carga uniforme, o ρ é dado para essa esfera de raio A, então esse ρ pode ser calculado como sendo a carga, que é a carga total, dividido pelo volume, que é o volume total, já que esse ρ é a densidade volumétrica de carga da esfera sólida isolante de raio A. Então, o volume é 4/3 de π A ao cubo, que é o volume dessa esfera de raio A. Substituindo aqui, nós podemos reescrever a expressão do campo. Esse 3 daqui cancela com esse 3 aqui, podemos então reescrever o campo como sendo Q vezes R dividido por 4πε0 vezes A ao cubo. Essa expressão do campo elétrico é para um raio R menor do que o raio A da esfera sólida isolante descrita na configuração. Esse resultado aqui, ele difere do resultado obtido anteriormente. Então, vamos escrever os dois resultados aqui lado a lado e analisar as expressões.
Observando essa expressão aqui, quando o R for menor do que o A, para regiões internas à esfera, nós temos que, à medida que o R tende a zero, o campo tende a zero. Então, para R igual a zero, aqui, o campo é igual a zero. Assim, esse resultado elimina o problema que existiria se nós tivéssemos bem aqui R igual a zero, no caso de o E variando com 1 sobre R2 no interior da esfera, como faz na parte externa da esfera. Então, no interior da esfera, nós não temos essa dependência com 1 sobre R2. A dependência é diretamente proporcional ao raio R, de modo que quando o R for igual a zero, o campo é igual a zero. Perceba que se o campo fosse ainda proporcional a 1 sobre R2, para regiões no interior da esfera, para R menor que A, o campo seria infinito em R igual a zero, o que é fisicamente impossível. Agora, vamos supor que a posição radial R igual a A seja aproximada dentro e fora da esfera. Vamos verificar se obtemos o mesmo valor de campo elétrico nos dois sentidos. Então, dessas equações, observem que, nesse caso 1, essa equação demonstra que o campo elétrico se aproxima de um valor de fora para dentro, dado por Q sobre 4πε0A ao quadrado. Já a expressão 2 mostra que de dentro para fora, a equação é Q sobre 4πε0A ao quadrado. Portanto, o valor do campo é o mesmo quando a superfície é aproximada em ambos os sentidos. Podemos ainda traçar um gráfico de E em função de R. E esse é um gráfico de E em função de R, uma esfera isolante uniformemente carregada. O campo elétrico dentro da esfera para R menor que A é dado por essa expressão e varia de modo linear com R. E o campo fora da esfera para R maior que A é dado por essa expressão e é o mesmo que o de uma carga pontual Qzão localizada em R igual a zero. O segundo caso que nós vamos tratar é o caso de uma distribuição de cargas cilindricamente simétrica. Para tratar este caso, vamos determinar o campo elétrico a uma distância R de uma linha de cargas positivas de comprimento infinito e carga constante por unidade de comprimento, lambda. Bom, para essa configuração, a linha de cargas ela é infinitamente longa. Assim, o campo elétrico ele é o mesmo em todos os pontos equidistantes dessa linha, independente da posição vertical do ponto nessa figura. Uma vez que a carga está distribuída uniformemente ao longo da linha, a distribuição de cargas tem uma simetria cilíndrica e podemos aplicar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico, então. A simetria da distribuição de cargas requer que o campo seja perpendicular à carga linear e direcionada para fora. Essa nossa superfície gaussiana cilíndrica de raio R e comprimento L é coaxial com a carga linear. Para essa parte curva dessa superfície, o E ele é constante em módulo e é perpendicular a essa superfície em cada ponto. Se formos descrever o elemento de área nessa lateral, nós temos o vetor dA. O fluxo através das extremidades do cilindro gaussiano ele é igual a zero, porque o campo é paralelo a essas superfícies. Nós devemos calcular a
integral de superfície da lei de Gauss sobre toda a superfície gaussiana. Só que uma vez que a escala dA é zero, né, para as extremidades planas do cilindro, nós vamos restringir nossa atenção apenas à superfície curva do cilindro. Então, escrevendo a lei de Gauss e identificando que nessas tampas o E escalar dA é zero, porque o vetor E e o vetor dA são perpendiculares, então nós vamos nos restringir apenas à superfície curva do cilindro, essa parte lateral. Aplicando a lei de Gauss, o E escalar dA dá o próprio E dA, porque o cosseno de zero é 1. Esse E, ele é uniforme, ele sai da integral. Nós vamos ter E integral no caminho fechado de dA igual a carga envolvida sobre ε0. Essa carga envolvida é a carga envolvida pela superfície gaussiana. E como essa superfície gaussiana tem um comprimento L, e essa distribuição de cargas tem uma carga por unidade de comprimento uniforme, lambda, a gente pode reescrever essa carga envolvida em termos do lambda e do L, porque lambda é igual a carga dividida pelo comprimento. Então, a carga envolvida é igual a lambda vezes L. Esse A é a área da superfície que estamos tratando, que é apenas essa superfície lateral. A carga envolvida é lambda vezes L dividido por ε0. Para o cálculo dessa área, nós temos apenas essa região de área para avaliar, onde aqui nós temos o comprimento 2πr, já que o cilindro tem raio R, e aqui nós temos a altura L. Então, a área dessa região aqui é 2πr vezes L. Substituindo, então, o A e cancelando o L em ambos os membros, nós temos, então, que o campo elétrico vai ser igual a lambda sobre 2πε0r. E esse resultado, ele demonstra que o campo elétrico estabelecido por uma distribuição de cargas cilindricamente simétrica varia com 1 sobre R, enquanto que o campo externo a uma distribuição de cargas esfericamente simétrica varia com 1 sobre R2. Uma coisa interessante a destacar aqui é o que ocorreria se o segmento de linha, nesse exemplo, ele não fosse infinitamente longo. Se a carga linear fosse de comprimento finito, o campo elétrico não seria definido por essa equação. Uma carga linear finita não possui simetria suficiente para a aplicação da lei de Gauss, porque o módulo do campo elétrico não é mais constante sobre a superfície do cilindro gaussiano. O campo próximo das extremidades da linha seria diferente do campo afastado delas. Além disso, o campo elétrico, o vetor campo elétrico, ele não é perpendicular à superfície cilíndrica em todos os pontos. Os vetores campo elétrico próximo das extremidades teriam uma componente paralela à linha, mas para pontos próximos de uma carga linear finita e afastados das extremidades, essa equação aqui ela fornece uma boa aproximação do valor do campo elétrico. Por fim, vamos tratar agora do caso de um plano de cargas. Nosso objetivo agora é calcular o campo elétrico estabelecido por um plano infinito de cargas positivas com densidade superficial de carga uniforme sigma. Observe que aqui nessa representação o plano de cargas ele é infinitamente grande. Portanto, o campo elétrico ele deve ser o mesmo em todos os pontos equidistantes desse plano. Como essa carga ela é distribuída uniformemente sobre o plano, a distribuição de cargas é assimétrica, e assim nós podemos aplicar a lei de Gauss.
para determinar o campo elétrico. Por simetria, o vetor campo elétrico ele deve ser perpendicular ao plano em todos os pontos. O sentido do vetor E deve ser contrário a essas cargas positivas, indicando que o seu sentido em um lado do plano deve ser oposto ao seu sentido no outro lado do plano. E a simetria gaussiana, que reflete a simetria aqui tratada, é um cilindro pequeno, cujo eixo do cilindro é perpendicular ao plano e cujas extremidades têm uma área A e estão equidistantes do plano. Uma vez que esse campo elétrico ele é paralelo à superfície curva e, portanto, é perpendicular ao elementozinho dA, tratado aqui, não há, então, contribuição dessa superfície curva para a integral de superfície. E o fluxo através de cada extremidade do cilindro é E vezes A. Assim, o fluxo total através de toda a superfície gaussiana vai ser apenas aquele através das extremidades, já que dessa superfície curva não entra na conta, pois o E é perpendicular ao dA. Então, na lei de Gauss, esse lado aqui da igualdade dá apenas EdA nas tampas, já que o E escalar dA na superfície curva dá zero, porque são perpendiculares, e o cosseno de 90 é zero. Então, nós temos duas contribuições de E vezes a dessa tampa e a dessa tampa. Então, o fluxo ele é 2 vezes E vezes A, igual à carga envolvida. A carga envolvida aqui está associada à densidade superficial de carga sigma, uma vez que sigma é igual à carga sobre a área, a carga então vai ser igual a sigma vezes A. Então, a carga envolvida é sigma vezes A sobre epsilon zero. Aqui esse A cancela de um lado e do outro da igualdade, e nós temos que o campo elétrico, então, é igual a sigma sobre 2 epsilon zero. Uma vez que a distância de cada extremidade plana do cilindro ao plano não aparece nessa equação, concluímos que E é igual a sigma sobre 2 epsilon zero a qualquer distância do plano. Ou seja, o campo é uniforme em todos os pontos. Bom, com isso, nós verificamos a aplicação da lei de Gauss a diferentes distribuições de carga. Para o caso de uma distribuição de carga esfericamente simétrica, para o caso de uma distribuição de carga cilindricamente simétrica e, por fim, para o plano de cargas. Vale ressaltar que a lei de Gauss ela não pode ser aplicada para o cálculo do campo elétrico próximo, por exemplo, a um dipolo elétrico, a um disco carregado, a um triângulo com uma carga pontual em cada vértice. As distribuições de cargas dessas configurações elas não têm simetria suficiente para a aplicação prática da lei de Gauss, porque para aplicar a lei de Gauss nós temos que ter simetria para explorar a simetria da distribuição de cargas. Bom, finalizamos aqui esse vídeo de aplicações da lei de Gauss a várias distribuições de cargas.